Muito bom, a gente continua com o nosso podcast Ligado na Verdade. Tema de hoje, bombástico. Meus pais são muito chatos. E aí? O que fazer? O que fazer? Como lidar com os meus pais chatos? Sou um adolescente, eu não sei o que fazer. Meus pais me irritam. O que eu faço? Eu sou adolescente, já sei o que é certo e o que é errado. Sou dono do meu próprio Até nariz. mesmo Meus pais pegam no meu jovens pé. ou os adultos aí que querem... Adulto é complicado, né? Mas né? não dá. Mas ainda tem os cabos aí, né? Adolescentes que acham que os pais são chatos, estão corretos ou não? É uma pergunta muito ampla, né? É muito Então amplo, tá muito aberto. Vamos focar aqui no que a Bíblia ensina, né? Honrar pai e mãe. E aí, Francisco, pastor Francisco Marques conosco novamente. O que é que você acha desses adolescentes que pensam ou julgam que os pais Vamos são abranger chatos dessas porque, pessoas. porque os pais colocam limites, né, na vida delas. Olá, João Lucas. Olá, Inácio. Prazer novamente estar aqui. Eu não sou pai ainda, né? Mas eu já sei que eu vou ser um pai cuidadoso. Meus filhos, com certeza, eu sei que eles vão, em algum momento, olhar para mim e me achar chato. Por quê? Porque a gente é mais adulto, é mais vivido, a gente sabe que o mundo não é fácil, né? O mundo sempre é perigoso para a gente, principalmente para os mais novos, né? As tentações, que tiram a pessoa do caminho de Deus, levar o caminho, que leva as pessoas ao caminho errado. O mundo está cheio, né? E perigos. As mulheres, as moças, né? Sempre correm perigo de algum homem mau fazer algo, né? Então, é coisas que a gente sabe que é real. E os pais têm essa percepção muito maior que os filhos porque eles são mais experientes, né? Obviamente. Quando a gente olha para a Bíblia, o mandamento é honra teu pai e tua mãe, né? Mas por que a gente deve honrar nosso pai e a nossa mãe, né? E tem a justificativa no versículo. Êxodo capítulo 20, versículo 12. A fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Então, obedecer os nossos pais, a gente quando obedece esse mandamento, é uma coisa boa porque Deus está cuidando da nossa vida através dos nossos pais. Para que a gente tenha vida longa, é necessário obedecer os pais. E Deus sabe que os nossos pais sempre querem o nosso bem. Quando você chegar ali na fase de adolescência, por exemplo, eu passei por isso, talvez vocês também tenham passado, é complicado, né? A gente quer se libertar, quer chegar na hora que quer e os adolescentes ali tudo às vezes rebelde. Vê, né, alguns amiguinhos assim, né, com essa as amizades esquisitas, liberdade, entre aspas. Isso. Então, e os nossos pais ficam nos privando de muita coisa, mas pro nosso bem. Não é porque eles são ruins, assim, não é de graça. É porque há uma certa preocupação, não é? E muitos filhos, por serem desobedientes aos pais, eles acabam arruinando as suas vidas, né? Eu me lembro de um exemplo, por exemplo, uma vez marcou assim que eu nunca esqueci. Estava vendo uma reportagem de um pai numa delegacia chorando, o filho algemado de costa para a parede, né? Onde tem aquele logotipo da polícia. O filho de costa, o pai falando no ouvido dele, chorando, e o pai, um trabalhador, tipo um pedreiro, né? Acho que ele era essa profissão. E ele falava assim: amigo teu é eu e tua mãe, chorando. Cadê teus amigos agora? Cadê eles pra te tirarem daqui? Meu amigo, quando a situação porque aquele aperta, rapaz entrou naquela situação com más amizades e entrando pro tráfico ali. pilha errada. Vida errada. Mas quando o filho tava na pior, quem é que tava lá? O pai e a mãe, chorando. E o filho tem que saber disso, porque na pior das situações, quem vai ficar do seu lado é seu pai e sua mãe. Os amigos, sai se fora. mandam, tá entendendo? Por quê? Porque o nosso pai e a nossa mãe sempre quer o nosso bem. Por exemplo, eu em alguns momentos que eu nunca esqueci, eu fui disciplinado pelos meus pais, né? Disciplina mesmo. E das vezes que eu fui disciplinado, eu mereci todas. Todas. Eu tenho certeza disso, a gente chega adulto, chega na maturidade, mas toda vez que minha mãe me bateu, meu pai me disciplinou,
Todas as vezes eu aprontei. Por quê? Porque eu aprontava assim, era um menino que fazia coisas e que desagradavam e que envergonhavam os pais. Mas eu creio que talvez vocês, se vocês tiverem passado por isso, você parar assim. Realmente eu era uma criança levada. É que a gente geralmente não mede as consequências do que vai fazer. E só faz. Isso aqui é legal, vou fazer. Aí teu pai falou assim, não faz isso não. Aí, não, isso aqui é legal, vou fazer. Aí o pessoal bota pilha, os amigos, né? Bota pilha, aí tu vai lá e faz. Aí se dá mal, acontece alguma coisa lá, dá algum problema. Aí quem é que vai resolver? Vai pra cima do teu pai, da tua mãe. Isso. Aí você leva uma pizza e... Aí a pessoa pode pensar, mas eu tenho que obedecer meu pai em tudo? Não, porque em Efésios vai dizer, capítulo 6, versículo 1, vai dizer: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Ou seja, é no que é bom. Se o teu pai manda mentir, se teu pai manda fazer coisa errada, você não deve obedecer, certo? E às vezes, João Lucas e Inácio, a gente tem um conceito errado do que é honrar. O honrar, ele não é só obedecer, por exemplo. Ele não está ligado a obedecer. Eu honro os meus pais. Apenas cumprir regras, né? O honrar é o seguinte. Teu pai te manda fazer uma coisa. Ó, ele chega pra tu, lava a louça. Um exemplo. Ô, mãe. Aí você pai, lava. Mas você lavando, aí você lava com raiva dele. Você o honrou? Não. O honrar está muito relacionado a você ir contra a autoridade daquela pessoa. Você desonra ela quando você vai contra. Você pode até fazer, mas faz blasfemando, falando algo mal ou desejando algo mal para aquela pessoa. Então isso não é honrar. Você fazer, mas um coração odioso. Que adianta, né? Obedecer ali aquela regra e depois ficar com birra. Você honrar a Deus com raiva dele? Você até obedece à lei, mas você olha para a lei de Deus e acha ruim, isso é honra. Deus olha como esse menino me honra, fazendo o que eu mando. Deus quer o coração, né? E tu com raiva dele. Então honrar tá ligado a você ter uma submissão no sentido de você fazer, mas você fazer e ter o desejo de honrar aquela pessoa por inteiro, tá entendendo? Não somente obedecer. Interessante, né, que o cristão ele tem que amar a Deus acima de tudo e todos. E quando a gente fala em amar a Deus, né, entre outras coisas, na prática, envolve amar ao próximo. E as pessoas mais próximas de você, adolescente, são seus pais, são seus irmãos, são as pessoas da sua casa. Quer que comprar roupa, né? Pois é, como é que você ama a Deus e desobedece aos pais? Isso. Tem alguma coisa errada aí. Quando você olha para os seus pais, você tem que perceber o seguinte: quem é que bota comida no seu prato? Quem é que bota um teto na sua cabeça? Se sacrifica, né? É todo... Isso. Se sacrifica. Tem pai aí que faz de tudo pelos filhos e os filhos são muito ingratos. A gente passa a vida todinha assim, muitas vezes, né? E a gente, em um certo ponto da nossa vida, a gente nota, cara, minha mãe e meu pai passaram tudo isso aqui e me criaram, então me alimentaram, me sustentaram até aqui. Às vezes a gente passa grande parte da nossa infância e adolescência sem nem notar o que está acontecendo ao nosso redor. E não olhando para esses pontos, o tanto que a nossa família, nossos pais e mães se sacrificam por nós. E mais, né? Tem a questão, infelizmente, né? Muitos jovens, muitos adolescentes acham que os pais são servos dele, né? Ah, eu quero computador. Ah, eu quero me agora um dá celular. isso aqui. Eu quero um celular, eu quero um carro. Rapaz, não faz nada e quer. Como é que pode, rapaz? Cria vergonha na cara. Ele pensa que dinheiro nasce em árvore. Nasce em árvore. Não é assim, né? A realidade é difícil. E mesmo que o pai tenha muito dinheiro, mesmo isso assim, não é jeito de falar. E seu pai não é seu servo. Né? E o dinheiro é do pai. E ele é a autoridade na sua vida. E, por exemplo, uma coisa que a gente olha também nessa questão de desonra, né? E a gente vai perceber muitos filhos, os pais ficam doentes, né? Com o passar do tempo, o pai fica idoso, o que os filhos fazem? Joga essa pessoa no asilo, por exemplo. Abandona, maltrata. Isso é uma desonra muito grande, assim, é uma coisa de dar dó, porque a gente sabe, o pai se sacrifica, o pai se esforçou a vida toda. Quando é a vez do filho retribuir, o que o filho faz? Se livra daquele problema. Eu tenho não minha está vida disposto pra a se viver. sacrificar. Isso, né? Na Bíblia vai dizer, por exemplo, se uma viúva tem filhos ou netos, e esses
que esses aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Então a questão que a gente tem que lembrar quando olhamos para os nossos pais, uma retribuição pelo que eles fizeram por nós, porque isso agrada a Deus. A gente não pode se livrar deles, só porque a gente acha que eles se tornaram um problema quando ficaram idosos ou quando ficaram doentes. Olha só, Francisco, também tem um versículo que se encontra em Provérbios 23, versículo 22. Ouça o seu pai que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Provérbios 23 e 22. Olha que interessante. Quando você vai para Provérbios, João Lucas, você vai ver o seguinte. Os conselhos do sábio, o conselho dos pais, né? Quando vai falar, eles te livram da morte. Eles te livram da mulher adúltera, não é? É verdade. Aí, às vezes, o jovem inventa de ter um relacionamento, aí tem com uma pessoa ruim, né? Mas ele não enxerga, tá apaixonado. Aí o pai e a mãe chegam, essa pessoa aí não Dá certo, não. dá certo. Não, isso aí acho que vai dar errado. Mas a pessoa insiste, quebra a cara, mas o pai foi lá, aconselhou, e por não obedecer, por não escutar o pai, caiu em armadilha, né? E alguns perdem a vida, não é? Então, porque o pai e a mãe, olha, eles podem até errar na aplicação, mas a intenção, dificilmente é a intenção má. É verdade, verdade. Eles podem errar quando vão fazer, mas o pai não olha pro filho e, eu vou fazer isso aqui porque eu quero o mal do meu filho. Né? Ele tem a intenção boa. A questão ainda do cuidado com a família, 1 Timóteo 5:8, é praticamente um tapa na cara. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente os da própria família, negaram a fé e são piores que um descrente. Então, se você tá aí bonitinho na igreja, ajudando tudo, servindo, entre aspas, a Deus, e você não cuida da sua família, você não tem essa atenção com os da sua casa, você é pior que um descrente. A Bíblia tá dizendo que você é isso aqui. E os filhos têm que entender o seguinte, a disciplina de um pai e de uma mãe faz parte da vida, né? Porque Deus nos disciplina, né? E a Bíblia vai dizer como um pai que ama o filho, assim é o Senhor quando nos disciplina. Então a gente não pode ter raiva, porque a disciplina, ao ser privado de alguma coisa, serve para o nosso bem. Agora a questão do perdão, Francisco, né? Honrar pai e mãe envolve também perdoar, né? Perdoar porque os pais não são perfeitos, né? Isso, os relacionamentos familiares, né? Onde tem relacionamentos, o pecado sempre vai causar algum dano. E o perdão é aquilo que sustenta a família, sustenta os relacionamentos, né? Porque todos nós pecamos. O pai vai pecar, a mãe vai errar. E nós temos que perdoar. Por quê? Porque nós pecamos e nós erramos. Nós, muitas vezes, até desejamos o mal, né? E a vida familiar em paz tem que ter perdão. Muito bem. Falou em perdão, estamos perto do finalzinho aqui. O filho é desobediente, tá nos ouvindo. Realmente eu tô errado. Pequei contra o Senhor, pequei contra os meus pais. Quero mudar. O que eu devo fazer? Você quer fazer é o seguinte, você tem que honrar seu pai e sua mãe e crer que ele quer o melhor para você. E pedir perdão aos pais, né? Peça perdão, seja humilde. Né? Peça perdão. Às vezes o filho ele se acha no direito de falar alto e grosso com o pai. E isso envergonha e entristece. É porque é pai e mãe. Se fosse outra pessoa, a pessoa poderia fazer algum mal, mas o pai e a mãe aguentam muita coisa porque é pai e mãe. Tá entendendo? As grosserias dos filhos. Muitas vezes, por exemplo, eu fiz isso. Creio que todo jovem acaba cometendo isso. E quando a gente fica adulto, e principalmente quando vira pai, é uma coisa que dá vergonha. A gente olha, que tolo eu fui. E outra coisa também, se você vê no seu pai alguém que se preocupa com você, que cuida de você, levante as mãos para o céu e agradeça. Porque muitos não têm esse privilégio. Então agradeça a Deus porque Deus lhe deu esse privilégio. Pastor Francisco, obrigado, cara, viu? Muito obrigado aí por disponibilizar seu tempo para estar conosco. Amém, eu que agradeço. Sinta-se convidado para próximas vezes. Sinta-se convidado, convocado, obrigado a vir. Se chamar, eu tô aqui.
E essa foi uma produção da Rádio Ceará, uma sintonia de paz.